Senhor Jesus Cristo, no coração de cada um dos amados ouvintes. Eu saúdo a todos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual é uma paz infinita para aqueles que aceitam Cristo verdadeiramente no teu coração. Amém? O apóstolo João deixa uma mensagem que está escrita em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. E esta mensagem é uma mensagem maravilhosa para aqueles que o amam, a palavra de Deus. E eu quero estar lendo para os amados, porque temos que citar a Escritura, porque é a Escritura que é o poder para a salvação daquele que crê. Então, se você não crê no que está sendo dito, meu amado, infelizmente, não podemos fazer nada pela tua alma. Mas se você crê, você é muito mais bem-aventurado. Isso quer dizer muito mais do que feliz. O apóstolo João nos dá essa confiança de amarmos mais ainda a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 está escrito: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e o guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Creio que alguns compreenderam essa mensagem. Bem-aventurado aqueles que lê. Primeiro a gente tem que ler, amado, ouvir e guardar. Essa é os 3 pontos importantes para a vida de cada um que ouve a palavra de Deus. Você ouviu, meu amado, a palavra de Deus de alguém? Como que você vai ter a certeza se o que alguém está dizendo é verdade, se você não confere nas Escrituras? Porque Jesus fala para nós examinar a Escritura, porque ela testifica dele, no livro de João capítulo 5. Então convido a cada um de vocês a conferir o que está sendo pregado, tanto nas ruas como em casas de homens, porque lá não é tempo de Deus, porque o tempo de Deus hoje sabemos, aqueles que conhecem a palavra sabem que o tempo de Deus são pessoas, são corpo. Então a casa de Deus, a igreja de Deus e o templo do Espírito Santo são pessoas, mas pessoas que aceitam essa palavra, porque aquele que aceita essa palavra jamais pode andar na sujeira, porque aquele que está na sujeira do pecado, o Espírito Santo de Deus não habita nele. Basta você conferir o que a palavra de Deus tem a dizer. 1 Coríntios capítulo 3 está a resposta. 1 Coríntios capítulo 6. E toda a Escritura vai te ordenar a você observar o que é certo da sua vida. E o que for errado você também vai enxergar. Só que o errado você vai sair dele. Porque o Espírito de Deus tem poder para te transformar, meu amado. E o penhor da nossa vida cristã se chama Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o homem não compreende a palavra, porque a palavra de Deus ela é espiritual. E o próprio Jesus Cristo, o Salvador daqueles que crêem nele, ele fala no livro de João capítulo 4, que Deus é Espírito, quer que nós adorem Espírito e verdade. Esse é o verdadeiro adorador que o Pai busca aqui neste mundo. Os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em Espírito e em verdade. Espírito é o Espírito Santo, verdade é a palavra, e a palavra é Cristo, então tudo leva para Cristo. Quero citar uma mensagem do apóstolo Paulo que deixou para cada um de nós que amamos a Cristo Jesus verdadeiramente, como diz a Escritura, porque temos que ter uma base para crer no que nós vimos e fazemos e permanecemos. E esta base Jesus fala lá em Mateus 7, a palavra. Se você edificar a tua vida, amado, que você é a casa na palavra de Deus, ele compara você com um homem prudente que edificou uma casa na rocha, vê as tempestades, vê vento, vê tudo de ruim na tua vida e não te abalou, porque você está na rocha. E essa rocha chama Jesus Cristo, a palavra. Então, e ele é bem claro nessa mensagem que lá existem 2 mensagens. Uma é a rocha e a outra é a areia. Se você é um daqueles que ouve a palavra, entra no ouvido e sai no outro e não obedece, você é um homem desobediente, que construiu a casa na areia, veio qualquer ventinho e derrubou, e grande foi a tua queda, grande foi a tua queda. Então examine as Escrituras, peça ao Espírito Santo o discernimento, o qual é o único que pode te dar o discernimento correto e verdadeiro. E para você fazer isso, basta você aceitar esta palavra. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Então o apóstolo Paulo nos deixa uma mensagem aqui no livro de Efésios 5, e quero estar lendo para os amados, para que não fique nas minhas palavras. Amém? Efésios 5. Se depois
imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpeza, nem porvaíce, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos das obediências. Essa mensagem é maravilhosa, irmão, porque muitos usam a Escritura para acobertar o seu ego. E eu quero dizer para os amados ouvintes que a palavra de Deus ela não acoberta erro de ninguém. Ela só esclarece para você, meu amado, o teu erro e te exorta a você sair dele. Porque se você não sair dele e você permanecer nele, Deus está irado com você. E no livro de Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo cita a questão dessa mensagem. Ele fala que Deus o abandonou o homem por causa das suas ganâncias e dos seus desejos. Por isso Deus os abandonou. Mas Deus abandonou aquele desobediente. Mas quem é obediente, Deus nunca abandonou e nem vai abandonar.